Boa tarde. De... Tudo bem com vocês? Tudo, Eu quase Tudo, não esqueci a aula professor. de hoje. Estava preparando aula, esqueci que tinha essa aula. Mas ainda bem que lembrei a tempo. O nosso tema da aula de hoje continuará sendo sobre porcentagem. A gente vai ver agora a segunda parte de porcentagem. Aí eu já vou colocando já no exercício para a gente ir caminhando. E quem for chegando, pega o bonde andando. Vamos lá. Como o assunto é o mesmo da semana passada e porcentagem é um tema bastante conhecido, eu não vou voltar de novo na parte teórica, porque porcentagem é uma razão onde o denominador é 100. Tudo que divide por 100, eu consigo transformar em porcentagem. Aí vamos para o primeiro exercício. Primeiro exercício diz que 25 gramas de carbonato, ali faltou o G de grama, por favor, acrescente. 25 gramas de carbonato de cálcio, contém 10 gramas de cálcio, 3 gramas de carbono e 12 gramas de oxigênio. Calcule as porcentagens em massa de cálcio, carbono e oxigênio no carbonato de cálcio. Então, esse tipo de problema, ele tem um muito parecido, já resolvido na apostila. Nós vamos seguir o mesmo sistema de resolução. Então, o total de sal que eu tenho é 25 gramas, e ele pergunta a porcentagem de cada componente. Então, eu vou chamar o cálcio de X, o carbono de Y e o oxigênio de Z. Então, vou começar. X% de cálcio, né, porque eu não sei a porcentagem, vezes o total, que é 25, tem que ser igual a 10. Desenvolvendo o raciocínio, eu vou achar que o cálcio é 40%. Já tenho aqui resolvido os senhores olharem. Então, a montagem é assim. X dividido por 100 vezes 25 é igual a 10 de cálcio. Multiplica em cruz, vai ficar 25x igual a 10 vezes 100. 10 vezes 100 é 1.000, dividido por 25 dá 40. Esse 40 já é a porcentagem de cálcio. Eu uso o mesmo raciocínio para fazer o carbono, só que daí é Y dividido por 100 vezes 25 é igual a 3. Na continuação, o 100 multiplica 3, dá 300, dividido por 25, dá 12. E aí eu faço a eu sigo a mesma sequência de cálculo para o oxigênio, que eu estou chamando de Z. Z dividido por 100 vezes 25 é igual a 12. Na continuação, eu vou chegar no valor de 48% do oxigênio, tá? Lembrando que nesse tipo de exercício, a somatória das porcentagens tem que dar 100. Se não der 100, você errou alguma coisa. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Se não há dúvidas, vamos para o segundo probleminha. Quando o lado de um quadrado aumenta 20%, de quantos por cento aumenta a sua área? Aí eu tenho que pensar um pouquinho para resolver. Quadrado é uma figura geométrica que tem lados iguais. A área de um quadrado é lado elevado ao quadrado. Aí, se eu considerar que no começo o quadrado tinha 1 de área, pode ser 1 metro, 1 centímetro, a unidade não vai importar nessas contas, tá? Mas é importante que seja 1. 1 vezes 1 é 1.
É a minha área inicial. A minha área final, depois que aumentou 20%, vai ser quanto? É 1 mais 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 é 0,2, mais 1 é 1,2. Para calcular a área, eu elevo ao quadrado 1,2. Esse número elevado ao quadrado vai dar 1,44. E aí eu faço a subtração da área final pela área inicial. A diferença é o aumento. Então, se no final deu 1,44 e no começo era 1, quanto é a diferença? É 0,44. Para mudar para porcentagem, multiplica por 100, vai ter uma diferença de 44%, e é essa diferença que responde a pergunta. Então, a área aumentou 44% depois que o lado sofre o acréscimo de 20%. Aí, nós temos que colocar isso no papel de uma forma lógica e racional, porque eu tenho anotado na entrega de atividades alguns alunos que entregam somente a resposta. Entregou só a resposta, não vai ter nota cheia. Eu vou marcar que foi feito com... Eu estou recebendo com reserva, significa que não foi feito do jeito que foi orientado. Isso eu vou marcar quando não tiver feito cálculo, não tiver sequência de cálculo e quando tiver mais de 2 exercícios errados. Se tiver um exercício errado só, eu não vou tirar ponto nenhum. Mas se tiver mais de 2, aí eu vou anotar e vou receber com reserva. E isso significa que na hora de dar nota vai ser uma nota menor do que aquele que pegou tudo direitinho e correto. Tá? Aí, eu tenho aqui o exemplo de como pode ser feito. Monta o quadradinho aí, coloca 1 para cada lado e soma 20%. Então, a área inicial é 1 elevado ao quadrado, que dá 1. Nem precisa colocar, nesse caso, a unidade. Tá? A área final é 1,2. De onde surgiu esse 1,2? É 1 mais 20%. 20% é 0,2 mais 1 é 1,2. Elevado ao quadrado dá 1,44. O aumento é a diferença. 1,44 menos 1 dá 0,44 vezes 100 dá 44% de aumento de área. Beleza? Aí está mostrando a sequência certinha de cálculo, como deve ser feito. Indo para o terceiro exercício. Associe corretamente as colunas 1 e 2. Nessa associação, para eu saber qual porcentagem equivale à fração, eu vou precisar dividir a fração e multiplicar por 100, tá? Vou fazer o primeiro para que vocês tenham ideia. Aí pode fazer na calculadora mesmo, que é só estou pedindo apenas para associar. Não está sendo pedido cálculo. Então, aqui, na primeira coluna do 2, é 3 sobre 8. 3 dividido por 8 é 0,375. Vezes 100 dá 37,5. Qual letra da coluna 1 corresponde a esse item da coluna 2? É a letra C. Então, você vai marcar aqui a letrinha C. E assim, você vai calculando e achando qual é a porcentagem, marcando a letra correspondente. Tá? Quarta questão. Então, na quarta questão, ele diz assim: a pólvora negra é uma mistura de salitre, carvão e enxofre, na proporção 101 para 18 para 16, em massa, respectivamente. Calcule a composição da pólvora negra, expressa em porcentagem e em massa. Aí eu tenho várias maneiras de fazer, mas dentro do assunto de porcentagem, eu preciso saber qual é o total de pólvora que eu tenho.
Por essa proporção, eu posso somar todos os valores e eu vou ter um total de 135. Então, esse 135 vai ser a minha base de cálculo. E eu vou resolver igual foi resolvido o primeiro. O salitre equivale ao número 101, que é o primeiro valor. O carvão equivale ao 18 e o enxofre ao 16. Aí, na hora de montar, eu monto parecido. O salitre vai ser o X, o carvão vai ser o Y e o enxofre vai ser o Z. Então, calculando para o salitre, X dividido por 100 vezes 135 é igual a 101. Desenvolvendo o valor, fica 135 vezes x é igual a 101 vezes 100, que dá 10.100. Na continuação, vai dividir por 135, resultado vai dar 74,8. Fazendo a mesma continha para o carvão eu vou chamar de Y. Então, Y por 100 dividido por 100 vezes 135 é igual a 18. Na sequência, o 100 multiplica 18, vai dar 1.800, que divide por 135. O resultado é 13,3% de carvão. Fazendo o mesmo com enxofre, que eu estou chamando de Z. Z dividido por 100 vezes 135 vai ser igual a 16. Na resolução final, o meu enxofre vai ser 12,9%. Então, a resolução fica dessa forma, tá? Parecido com o primeiro exercício. Só montar direitinho, que não tem como errar. Lembrando que a somatória tem que dar 100%. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, a explicação? Estão indo rápido demais? Se alguém Professor. não está entendendo, por favor, avise. Tá bom? Professor? Oi. Eu só preciso que você repita a primeira, porque eu entrei e já estava na segunda. Ah, sim. Para a sua sorte, moça, a primeira é igual a essa que nós estamos fazendo agora. É muito parecido. Então, eu vou só repetir, mas se você entender a 4, você vai conseguir entender facinho a primeira. Então, na primeira questão, ele diz que tenho 25 gramas de carbonato de cálcio, que tem 10 gramas de cálcio, 3 de carbono, 12 de oxigênio. E eu peço que calcule as porcentagens de massa em massa de cálcio, carbono e oxigênio. Aí eu vou chamar cada elemento desse por uma letra, uma incógnita. O cálcio vai ser o X, o carbono vai ser o Y e o oxigênio vai ser o Z. Então, vamos calcular o cálcio. Cálcio é X dividido por 100 vezes o total, que nesse caso é 25, é igual a 10, que equivale ao cálcio. Na continuação, 100 multiplica 10, 10 vezes 100 é 1.000, que divide por 25 vai dar 40%. Fazendo a mesma continha com o carbono e oxigênio, o carbono vai dar 12% e o oxigênio 48%. E a continha fica assim. Dá para ver daí? Dá para ver, sim. Maravilha. Então, é parecido com 4. A forma de fazer é muito semelhante. Então, voltando à nossa sequência, nós temos aqui o quinto exercício. Em um sal contendo 10% de umidade, foi aquecido numa estufa até ser eliminada a metade de sua quantidade de água. Qual a porcentagem de umidade do sal, né, ou água, no sal após a secagem? Então, aqui nós temos que pensar um pouquinho, porque ele não fala quanto que tem de sal. Ele não dá valores de massa. Como ele não fala em valores de massa, eu posso estipular um valor.
Como a porcentagem trabalha com 100, né? Tudo divide por 100, eu vou considerar que eu tenho 100 gramas de sal no começo. Então, no início, eu tenho 100 gramas de sal e 10% de umidade. Quanto de água vai ter nesse sal no início? Ah? 10% significa que para cada 100 tem 10. Então, em 100 gramas de sal, vai ter quanto de água? Alguém responde? Hello? Então, para quem não consegue fazer de cabeça, é 10 dividido por 100 vezes 100. 10 dividido por 100 é 0,1, vezes 100 é 10. Então, no começo, eu tenho 10 gramas de água no sal, tá? Considerando que o meu sal no início tem 100 gramas. E ele está falando que bota o sal numa estufa e o sal perde água até a metade do valor de massa. Elimina metade da água. Então, se no começo eu tinha 10 gramas de água e eu perdi metade da água, quanto que ficou de água no final? Ficou 5. Beleza? Então, ficando 5 gramas no final, aí eu vou recalcular a umidade. Então, a minha massa final de sal vai ser a minha massa inicial menos o sal que eu perdi. Perdão, a água que foi perdida. Então, no começo eu tinha 100 gramas. Perdi 5. 100 menos 5 é quanto? 95. 95. Maravilha. Agora, calculando a porcentagem de umidade nesse sal novo. Então, no final de 95 gramas de sal, quanto que é água? No final. O professor tá falando no final já na metade? Então, depois que ele perde a metade. 5. Então, ele tem 5 de umidade. Né? De cada 95, 5 é água, 90 continua sendo do sal, que sal não evapora. Então, para calcular a umidade, eu vou dividir 5, divide por 95 e multiplica por 100. Essa conta nova vai dar o resultado de 5,26%. Aí tem uma sequência de cálculo que pode ser feita. Tá? Eu fiz assim, ó. Considerando que no início a massa é 100. Aí calculei aqui a água no começo. 10 dividido por 100 vezes 100 dá 10 gramas de água. Aí perdeu metade. 10 menos 5 é igual a 5. Aí calculei de novo no final a massa de sal. Eu tinha 100 no começo, menos 5. Fiquei com 95. Aí calculando no final a umidade. A porcentagem de umidade é 5 dividido por 95 vezes 100. Aí eu chego no valor de 5,26%. Tudo bem? Tá, né? Assim sendo, vamos para a última. A hemoglobina contém 0,335% de ferro. Calcule a massa de hemoglobina que contém 56 gramas de ferro. Nesse sexto exercício, de novo, ele não fala para a gente quanto que tem de massa. Ele só dá o valor da porcentagem. Então, de novo, eu vou considerar que eu tenho no começo 100 gramas. Então, para cada 100, 0,335. Se eu tiver 100 grama, esse valor vai ser grama também. Só que no caso será de ferro. Então, começa assim. Para cada 100 de hemoglobina, eu vou ter 0,335 de ferro. Se o 100 for grama, esse valor
de porcentagem do ferro será grama também. Aí ele pergunta, quanto vai ter de hemoglobina se eu tiver 56 gramas de ferro? Então, embaixo da coluna do ferro, eu escrevo 56 gramas. Embaixo da coluna da hemoglobina, eu coloco X. Ou bota M, a letra que você quiser. Aí multiplica em cruz, vai ficar, no meu caso, eu botei M, M vezes 0,335 é igual a 100 vezes 56. 100 vezes 56 é 5.600, dividido por 0,335, vai dar o valor de 16.716 gramas de hemoglobina, que como o valor é muito alto, eu converti para quilo. Aí ficou 16 quilos e 716 gramas. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim, considerando a massa de hemoglobina, pessoal, hemoglobina estou abreviando por HB, tá? 100 gramas de hemoglobina, aí eu faço a regrinha de 3. Quando tenho 100 gramas de hemoglobina HB, eu vou ter 0,335 gramas de ferro. Se eu tiver 56 gramas de ferro, quanto terá de hemoglobina? Eu coloquei o M como incógnita. Multiplica em cruz, desenvolve a conta e vai chegar no valor final de 17.700 gramas. 16.700 e algumas gramas. Aí, aplicando aí o fator unitário, eu chego no valor de 16 quilograma e 700 e poucas gramas. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Não. Maravilha. Então, isso é muito bom. Você vai mandar essa gravação pro grupo? Oi? Você vai mandar essa gravação pro grupo? Sim. Assim que terminar, eu vou salvar lá no YouTube e colocar no grupo para vocês acompanhar, quem perdeu a aula, quem não pôde ver, e quem tem alguma dúvida para ver de novo, tá bom? E aí eu sempre deixo um provérbio, alguma frase legal para vocês. Essa aqui eu peguei do Japão, com japonês e tudo. Nanakorobi Yaoki. Eu não sei falar japonês, tá? Tradução: cair 7 vezes e levantar 8. Significa que quando a vida te derrubar, levante-se e continue tentando. Não desista. Seja brasileiro, não desista nunca. Tudo bem, pessoal? Então, assim sendo, desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Professor, tchau. Tchau.